Senhoras e senhores, autoridades presentes, solicitamos a todos que coloquem seus celulares no modo silencioso. Senhoras e senhores, daremos início neste momento à cerimônia de entrega do Prêmio Excelência para Novas Lideranças em Pesquisa na Universidade de São Paulo, cujo objetivo é de identificar, fomentar e reconhecer a excelência para novas lideranças em pesquisas científicas entre os docentes ou as docentes da Universidade de São Paulo com até 40 anos de idade pelo impacto de sua pesquisa científica, artística ou cultural, de forma a estimular a constante evolução da pesquisa e incentivar novas lideranças na USP. Compõem a mesa de honra o professor Dr. Vahan Agopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor, e o professor Dr. Silvio Roberto Ascioli Canuto, pró-reitor de pesquisa. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram: professor Dr. Valmor Augusto Trícoli, presidente da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, professor Dr. Eduardo Henrique Soares Monteiro, diretor da Escola de Comunicações e Artes, professor Dr. Miguel Antônio Buzar, diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, professor Dr. José Albertino Bendassoli, diretor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, professor Dr. Reinaldo Giudice, vice-diretor da Escola Politécnica da USP, professor Dr. Gustavo Alberto Burdman, vice-diretor do Instituto de Física, professor Dr. João Gustavo Pessina Amarante Mendes, vice-diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, e o professor Dr. Jackson Cione Bittencourt, presidente da Agência USP de Gestão de Informação Acadêmica. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Silvio Roberto Ascioli Canuto, pró-reitor de pesquisa. Professor Vahan Agopian, magnífico reitor desta universidade, professor Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da Universidade de São Paulo, colegas da Universidade de São Paulo, docentes, dirigentes, estudantes, funcionários, recebam todos os meus cumprimentos. Senhoras e senhores, laureados e seus familiares, a todos aqui presentes, meu caloroso cumprimento. A Universidade de São Paulo, um centro de excelência, uma universidade de pesquisa na liderança no continente, é um legado da sociedade paulista que tem demonstrado, ao longo de sua existência, uma importância extraordinária. Tem formado muitos dos líderes que conduzem esse Estado e essa nação. Tem participação nos diferentes segmentos da sociedade, tem também mostrado uma produtividade científica grandiosa e inequívoca. Sua produção é crescente e a USP tem publicado atualmente o expressivo número de cerca de 15 mil artigos científicos por ano, o que a coloca entre as 10 instituições de pesquisa mais prolíficas no mundo. Isso reconhecido tanto por uma publicação recente da Clarivate, como também sido reiterado pelo ranking deste ano, conhecido como CWTS, ou Ranking de Leiden. A USP, como tem sido mencionado em outras ocasiões, responde por pouco mais de 20% da produção de artigos científicos no Brasil. Isso significa que de cada 5 artigos publicados por este país continental, um tem pelo menos um coautor que é pesquisador ou docente dessa universidade. Essa capacidade produtiva, consequência do esforço abnegado e da inteligência aqui presente, deve certamente ser preservada. Desde os últimos 5 anos, sua produção científica tem fator de impacto acima da média mundial. Mas impacto científico não pode ser medido apenas por indicadores bibliométricos. Outros impactos
devem ser considerados. Por exemplo, impacto social, impacto econômico, impacto na saúde, impacto cultural, entre tantos outros. Por diferentes razões, os indicadores bibliométricos têm dominado as avaliações, seja de produção científica, seja de programa de pós-graduação, ou até mesmo em concursos docentes. As virtudes dessa atualização são conhecidas, mas as distorções criadas também são conhecidas. É necessária uma revisão desses valores utilizados sem adicionais qualitativos importantes. Esta é uma das motivações desse prêmio. Identificar pesquisa de impacto no sentido amplo. Não se trata de uma avaliação de currículo apenas. Não se trata de uma Olimpíada numerológica, mas a importante responsabilidade de identificar a qualidade sem se escorar apenas em vícios bibliométricos do passado recente. Conhecemos as lideranças da USP e elas se mostraram merecedoras dos créditos já atribuídos. Para a preservação da liderança científica e da pesquisa de alta qualidade, são necessários olhos mais generosos com os jovens docentes, uma preocupação com o futuro próximo. Foi a combinação destas duas importantes preocupações que levou a Pró-Reitoria de Pesquisa desta gestão reitoral a criar o Prêmio Excelência para novas lideranças em pesquisa na USP. São 8 prêmios correspondendo a 8 grandes áreas. Cada unidade enviou um candidato e estes foram analisados por uma comissão de experientes pesquisadores, todos externos à USP. Reconhecemos o alto nível das candidaturas e, ao final, 8 novas lideranças em pesquisa foram selecionadas. Selecionadas não apenas por seus correspondentes civis, como dito antes, mas reconhecendo também a importância e o impacto dos seus trabalhos científicos. Por fim, parabenizo a todos os candidatos selecionados em suas respectivas unidades e, especialmente, louvo a contribuição dos 8 laureados neste prêmio. Parabenizo a excelência científica destas novas lideranças. Agradeço a toda a equipe da PRP, sempre dedicada e harmônica. Agradeço ao magnífico reitor, professor Varran Agopian, ao nosso vice-reitor, professor Antônio Carlos Hernandes, e aos colegas das outras pró-reitorias pelo trabalho constante em busca do engrandecimento ainda maior da USP. Não posso encerrar sem expressar nossos agradecimentos aos 24 membros da comissão julgadora, exibido neste momento na tela. Muito obrigado. Registramos também a presença da professora doutora Primavera Borelli, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, do professor Dr. Luiz Carlos de Souza Ferreira, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, da professora doutora Eufriede Mariane Bach, vice-diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e do professor Dr. Eduardo Góes Neves, vice-diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia. Anunciamos agora as palavras do magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Varran Agopian. Boa tarde, senhoras e senhores. Momento de festa, de alegria. Eu sempre digo que a universidade tem algumas cerimônias marcantes, muito importantes, e que é um momento de comemorações. Sem dúvida, uma delas é a formatura, a colação de grau dos nossos alunos. Nós entregamos para a sociedade jovens talentosos que vão desenvolver a própria sociedade. Outra é o próprio ingresso dos alunos. Eu sei que agora, em fevereiro, vamos ter uma grande recepção aos alunos de graduação, e várias unidades também fazem isso para os alunos de pós-graduação. A outra é o reconhecimento. O reconhecimento dos melhores alunos,
docentes considerados pela Associação dos Ex-Alunos, essas coisas desse tipo. Vai ter uma agora, hoje à noite, né? Justamente um jovem, isso é ótimo, muito bom, um jovem professor, relativamente jovem, né? Jovem professor sendo reconhecido pelos ex-alunos, os professores que conseguem ser titulares e assim por diante. E agora estamos com um novo capítulo, reconhecendo os nossos jovens docentes que vão garantir o nosso futuro. Então, eu quero cumprimentar nessa cerimônia festiva o Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor, o professor Silvio Canuto, o pró-reitor de pesquisa. Em nome dele, eu quero cumprimentar toda a equipe da pró-reitoria de pesquisa. Os funcionários, os docentes que atuam, os membros do Conselho de Pesquisa, enfim, todo esse grupo que garante a qualidade da pesquisa. Em nome dos gestores da USP, eu quero nomear o Valmor Tricoli, que é o presidente da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional. Em nome dos dirigentes das unidades, eu quero cumprimentar todos os dirigentes, em nome do Miguel Buzar, diretor do IAL, para não dizer que eu estou falando só da capital, né? Lembrar do interior. Docentes, alunos, funcionários, os premiados, familiares e amigos. Aliás, eu diria que já entrar como docente da Universidade de São Paulo, passando pelo concurso de ingresso, já é uma premiação. Já demonstra a capacidade, a competência desses jovens que prestam um concurso e conseguem ser classificados. No meu tempo, eu diria até que era mais fácil no meu tempo. Eu acho que éramos 7, 8 candidatos quando eu fiz o concurso, mas eu estava com uma vantagem enorme, eu era o único doutor. Então era meio covardia, um com título de doutor, os outros só mestres, eram todos mestres. Então eu já saía com... Eu não vibrei, eu vibrei mais no concurso de titular ou de livre docência do que o de ingresso, porque já era doutor. Agora não, agora nós temos concursos com excelentes candidatos e já entrar na universidade já é um mérito. E, dentre esses nossos jovens talentosos, se destacar nas suas respectivas áreas de conhecimento, ou das grandes áreas de conhecimento, é o creme de la creme. Então, parabéns a vocês, parabéns pelo desempenho, parabéns pela qualidade do trabalho que estão fazendo. E sim, vocês estão colaborando para o reconhecimento da nossa universidade nos dados que o professor Canuto falou agora. Ele apenas não mencionou, Canuto, que nós, nos últimos rankings internacionais, seja do Times Higher Education, seja do QS, nós somos a melhor universidade ibero-americana. Então, o meu colega lá já falei isso algumas vezes, meu colega de Lisboa, que é o segundo ibero-americano, ele disse que o sonho dele é chegar a ser uma USP. Então, nós estamos falando de universidades seculares. Lisboa não é tão antiga, mas universidades seculares da Península Ibérica e da América Espanhola. Um ponto importante, acho que é destacar, é reforçar o que o Canuto falou. Nós fazemos um belíssimo trabalho científico, os nossos jovens docentes conduzem pesquisas de repercussão internacional, mas não podemos esquecer, meus caros colegas, a responsabilidade que temos de sermos
docentes e pesquisadores de uma universidade num país que ainda tem muito a se desenvolver. Essa parte social que o Canuto chamou a atenção, eu queria reforçar. Porque não é apenas assistencialismo, como alguns imaginam, não é apenas um certo favor que estamos fazendo com a sociedade, é uma obrigação que nós temos. Que enquanto a universidade não conseguir colaborar para melhorar as condições sociais do nosso país, nós vamos continuar sendo um país periférico. Eu quero chamar a atenção, eu vim de um país cuja renda per capita é 1/3 do brasileiro, mas o IDH é maior. Então temos que tomar muito cuidado. Nós, e vocês todos já têm uma experiência internacional muito boa, nós ainda não conseguimos, apesar de mais de 30 anos do fim do regime ditatorial, nós ainda não conseguimos manter um país uma economia socialmente aceita para conseguirmos melhorar a qualidade de vida. A maneira com que nós vivemos no nosso país, as dificuldades que nós encontramos, as desigualdades inaceitáveis para um país com a economia do Brasil, nós temos que saber fazer. E isso eu tenho certeza que é uma tarefa que vocês vão entender e vocês vão conduzir. Temos, sim, uma grande obrigação social. Hoje eu não vou falar de CPI, não vou falar de Tribunal de Contas, porque hoje é um momento de festa. Mas eu quero dizer que, às vezes, quando somos criticados, a maioria das vezes é injusto, é pessoal que não entende o que é uma universidade, ou então tem vamos dizer, a arrogância dos ignorantes, não quer entender o que é uma universidade, mas, de uma certa maneira, nós temos uma certa responsabilidade. Então, vamos pensar nisso. Vocês e os seus colegas são o futuro da nossa universidade. Mas, mais do que isso, é a garantia de um futuro melhor para o nosso país. Nossas esperanças, a esperança da minha geração, estão nas suas mãos. Sucesso, uma carreira brilhante está na frente de vocês. Eu lembro que o ano passado, quando nós fizemos a primeira reunião, o Hernandes e eu, com os novos contratados, nós chamamos a atenção. Quem define a carreira são vocês. Vocês vão dar o tom que vocês querem à sua carreira. Mas eu tenho certeza que vocês já demonstraram que vocês querem ter uma carreira brilhante, não apenas para vocês pessoalmente se vangloriarem, mas para que a universidade e a sociedade brasileira se vangloriem. Parabéns a cada um de vocês e continuem assim. Muito obrigado. Teremos agora a exibição dos vídeos sobre a atuação de cada um dos 8 premiados. Aqui no Laboratório de Instrumentação Nuclear do SENA, nós investigamos como é que as plantas absorvem, transportam e metabolizam nutrientes minerais. Nutrientes como fósforo, potássio, cálcio, micronutrientes como manganês, zinco, cobre. E para isso nós usamos raios-x. Com a espectroscopia de fluorescência de raios-x, nós podemos monitorar o movimento desses nutrientes dentro da planta, e com a espectroscopia de absorção de raios-x, nós investigamos a forma química. Além disso, nós também temos estudado a possibilidade de uso de nanomateriais na agricultura, especialmente na nutrição das plantas e na indução de resistência a
doenças. Nós sabemos que as fontes da maior parte dos nutrientes que as plantas precisam são finitas, ou seja, essas fontes podem se esgotar. E conforme essas fontes forem se esgotando, o preço dos fertilizantes tende a aumentar e, consequentemente, o preço dos alimentos. O nosso trabalho ele impacta diretamente esse segmento. Isso é feito tanto entendendo o funcionamento das plantas, quanto buscando fontes de nutrientes mais eficientes, fontes alternativas, no nosso caso, nutrientes na forma nanoparticular. Nós tentamos entender como que as plantas funcionam para fazê-las funcionar melhor, usar os nutrientes de forma mais eficiente, fazendo com que a quantidade de fertilizante aplicada nas lavouras seja menor. Ou seja, nós procuramos otimizar esse fator, produzir mais usando menos insumos. Nosso laboratório ele é focado em estudar como hormônios, em geral, diversos tipos de hormônios influenciam a atividade de neurônios que controlam nossa fome, regulam nosso peso e controlam outras alterações metabólicas, como, por exemplo, o controle da nossa glicemia. A gente utiliza ferramentas genéticas em camundongos. O nosso objetivo é produzir animais geneticamente modificados e muitos desses modelos não existem em lugar nenhum no mundo e a partir desses modelos nós somos capazes de testar as hipóteses que a gente planeja. Uma das nossas pesquisas mais recentes, que eu considero a mais importante já publicada pelo nosso grupo, envolveu entender o papel do hormônio do crescimento sobre o metabolismo através da sua ação no sistema nervoso central. Nosso trabalho demonstrou que esse hormônio também atua no seu cérebro, estimula a ingestão alimentar e regula vários aspectos relacionados ao metabolismo. E mais, quando a gente está num estado de privação alimentar ou está fazendo uma dieta para emagrecer, o que nosso estudo descobriu é que esse hormônio atua como uma espécie de mensageiro que informa nosso cérebro que você está emagrecendo e a partir desse sinal, seu cérebro atua economizando energia. E isso é algo, se você parar para pensar em termos de tratamento da obesidade, é ruim. Então, o entendimento de que esse sinal atua no seu cérebro pode contribuir com novas pesquisas que visam melhorar o tratamento da obesidade. Se no passado a gente morria de problemas como infecções, hoje em dia as pessoas vão morrer de problemas metabólicos como obesidade, diabetes e como essas doenças inclusive favorecem o aparecimento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e outras formas de problemas cerebrais. Então, basicamente, entender como essas doenças elas surgem, como tratar elas de maneira mais eficiente, certamente poderá causar um ganho na qualidade e na expectativa de vida a longo prazo. O meu trabalho ele envolve a pesquisa de melhoria de medicamentos para a população, medicamentos já existentes, ou também auxilia no desenvolvimento de novos medicamentos baseados aí no reposicionamento de fármacos. Basicamente, nós trabalhamos com estratégias de formulação, tanto para doenças negligenciadas e também para terapias antitumorais. Por exemplo, nós trabalhamos recentemente com um fármaco chamado flubendazol, que ele é um antihelmíntico da década de 70, com atividade parasitas do trato gastrointestinal. Só que recentemente, alguns grupos de pesquisa identificaram que ele tem uma atividade muito interessante para ser aplicado para a filariose linfática, elefantíase. Só que como esse fármaco possui uma solubilidade muito baixa, ele não era absorvido. Então nós desenvolvemos formulações novas de flubendazol. Outro foi o lapatinib, ele é um inibidor da tirosina quinase, ele é um fármaco que é utilizado no tratamento de câncer de mama. Esse fármaco ele apresenta uma solubilidade muito baixa. Então, os pacientes, eles acabam tomando em torno de 5 comprimidos por dia. Então, nós trabalhamos nos últimos anos tentando obter uma formulação que pudesse melhorar essa solubilidade de forma que, quem sabe, a gente pudesse reduzir dose no futuro. Nós utilizamos umas técnicas não muito usuais, pouco utilizadas ainda, até mesmo pela dificuldade de acesso, que são justamente a utilização de radiação síncrotron,
para o desenvolvimento de medicamentos, também simuladores farmacocinéticos, métodos computacionais que simulam esse processo de disponibilização do fármaco no organismo. O desenvolvimento de medicamento leva muitas vezes mais de 10 anos, né? Se a gente consegue acelerar isso de alguma forma, então com formulações mais eficientes, é possível então reduzir esse tempo. Então acho que a grande contribuição é o nosso esforço para tentar desenvolver formulações mais eficientes de fármacos que têm potencial para ajudar a população. Eu sou fascinado por entender como as coisas atingem uma atividade coletiva. Por exemplo, quando a gente está numa festa de aniversário batendo palma, as palmas começam todas organizadas, daqui a pouco a gente está batendo palma juntos. Isso também acontece no nosso coração, as células do coração elas atingem um ritmo coletivo que dá esse pulso no nosso coração. Isso também pode acontecer no nosso cérebro, só que se os neurônios começarem a, assim como as palmas, terem uma atividade juntas, isso pode corresponder a um fenômeno muito ruim, por exemplo, a epilepsia. Mas os pêndulos também conseguem atingir uma atividade síncrona. E a atividade síncrona dos pêndulos, o tic-tac deles juntos, foi o primeiro fenômeno não linear a ser descrito na história da ciência moderna. E levou uns 350 anos para a gente entender como ele funciona. Agora, como a gente entendeu como o pêndulo funciona, tem a matemática boa, a gente acredita que a gente consegue atacar os outros problemas mais difíceis. Por exemplo, como os neurônios funcionam, como os neurônios sincronizam, ou como o nosso coração sincroniza. Então essa é uma jornada de 400 anos que a gente está trilhando para entender como as coisas passam a ter um ritmo coletivo. Uma pergunta interessantíssima e muito importante é, dado o comportamento do sistema, qual é a regra? Então é um problema inverso e bastante complicado, mas é um problema muito relevante para o nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que sofre de mal de Parkinson, o que acontece? No cérebro dela, os neurônios passam a ter o comportamento desses pêndulos aqui. Eles ficam numa dinâmica síncrona, todo mundo fazendo a mesma coisa. Se eu conseguisse resolver o problema inverso, quer dizer, do comportamento e saber a regra, eu poderia ir, medir o cérebro dessa pessoa, medir o comportamento dos neurônios, descobrir qual é a regra que está ali no cérebro dela, e a partir dessa regra eu posso desenvolver um protocolo, um tratamento só para ela que quebra o comportamento coletivo desse neurônio e a pessoa passa a ter uma vida saudável. Então, esse é o nosso objetivo e é por esse caminho que a gente está trilhando. Eu estudo o passado humano, principalmente através dos vestígios materiais que esses grupos deixaram, que a gente escava nos sítios arqueológicos. Mais especificamente, eu me especializei no estudo dos esqueletos humanos, né, que são uma categoria, vamos assim dizer, do registro arqueológico, um amplo potencial informativo sobre esses grupos humanos que existiram no passado. Então a gente faz tudo desde a escavação do sítio arqueológico até a curadoria do material e depois as análises propriamente ditas. No caso, a gente tem dedicado grande parte dos nossos esforços a esse sítio arqueológico que chama Lapa do Santo, que tem trazido informações sobre esses primeiros brasileiros, que viveram há 10 mil anos atrás, que antes a gente desconhecia. Então, em parceria com a HU, com a Poli e com o próprio Instituto de Biociências, a gente vem gerando um banco de dados tomográfico de acervos arqueológicos da USP desde 2010. O que está se tornando o carro-chefe do laboratório agora, esses estudos arqueogenéticos, que até o ano passado eram basicamente feitos na Alemanha, no Instituto Max Planck, onde eu tive por muito tempo, e a gente tem trabalhado para institucionalizar isso aqui na Universidade de São Paulo, trazer esse conhecimento. A expectativa é que ano que vem, pela primeira vez, a extração do DNA antigo seja totalmente feita dentro da Universidade de São Paulo. Todo o processo de extração e preparação das bibliotecas, que é um processo ainda bastante difícil de ser realizado com esse material tão antigo, e as análises morfológicas, com base nessas tomografias, justamente para nos permitir fazer inferências sobre as relações de ancestralidade entre esses brasileiros muito antigos e os nativos americanos da época do contato. São questões que estão aí na ciência mundial há quase 2 séculos. E claro que sempre com as incertezas do processo científico, mas eu acho que a gente pode dizer sim que nos últimos anos e pensando nos anos que virão, a gente está dando uma contribuição para esses debates como há muito tempo não se via, graças a essas novas ferramentas analíticas que foram disponibilizadas para a comunidade arqueológica e antropológica nos últimos 10 anos, basicamente.
pesquisas partem de duas questões bastante simples: quem constrói nossas cidades e como elas são produzidas. Então, de modo geral, eu procuro entender as relações sociais entre os agentes privados, construtoras, incorporadoras, consultorias imobiliárias, investidores financeiros e os públicos, né? No caso do Brasil, prefeituras, Estado, a Caixa Econômica Federal vai ter um papel importante na produção de habitação, e procuro enxergar a dimensão do espaço que os estudos de sociologia e de ciência política não necessariamente veem, e entender a política, na qual muitas vezes os estudos de arquitetura, engenharia e urbanismo também às vezes não olham. Então eu procuro preencher essa lacuna, juntando então espaço e política. Eu poderia agrupar as minhas pesquisas em 3 eixos principais. O primeiro deles é aquele que procura entender a relação entre Estado e mercado na produção de habitação social. E o que a gente vê como consequência para o espaço urbano é que essas habitações foram produzidas fora do tecido urbano, sem infraestrutura, sem serviços, quer dizer, foi uma produção que não foi acompanhada de uma política urbana. Um segundo eixo das minhas pesquisas é aquele que vai tentar entender essa imbricação entre finanças e setor imobiliário. O terceiro eixo é aquele que vai procurar tentar entender a construção civil e as inovações tecnológicas que acontecem, então, no canteiro de obras e nas empresas construtoras. O que a gente vê em termos de resultados sociais e urbanos nas nossas cidades é o aumento da desigualdade, sobretudo social. Então, eu acredito, e é por isso que eu continuo desenvolvendo esse tipo de pesquisa, que estudando a fundo como esses atores privados conseguiram dar conta dessas alterações tão estruturais pelas quais o capitalismo vem passando, a gente também poderia pensar em políticas urbanas que respondessem a esses processos, não só em busca de lucro e de ganhos financeiros, como as empresas desejam, mas também colocando as necessidades sociais da população em geral em primeiro plano. Minha área de pesquisa é a área de segurança da informação, criptografia, então tudo que tem a ver com hacking e proteção, principalmente contra tentativas de invasão, de extrair informação de alguma forma, alterar dados, é a área que eu atuo. Teve uma competição internacional até com algoritmos para proteção de senhas em bancos de dados. Então, se você guarda uma senha nos bancos de dados às claras, ao ter uma invasão nesse banco de dados, e tem com frequência LinkedIn, Dropbox, Yahoo, normal, daria para roubar a sua senha desse banco de dados e, como os usuários reusam senhas, daria para reusar em outro serviço. E a gente estava fazendo um algoritmo que era para proteção. Então, ao salvar no banco de dados, se um atacante conseguir roubar, extrair a informação que está no banco de dados, ainda assim ele não conseguiria descobrir a senha correspondente ao usuário se ela tivesse uma complexidade mínima. Qualquer coisa computacional que possa ser atacada e afetar de alguma forma, seja vidas humanas, seja com perdas financeiras, deveria ter interesse na área de segurança de alguma forma geral, nos resultados pelo menos. Uma coisa interessante que a gente tem feito, que está entrando em padrão internacional, é na parte de redes veiculares mesmo, como fazer com que os veículos se comuniquem de forma segura entre eles. Eles assinam digitalmente as mensagens para não ter alguém mandando mensagens falsas dentro da rede, mandando os carros pararem do nada, por exemplo, fazer um arrastão, coisa do gênero. Trabalhando em parceria com a indústria, algumas das soluções que a gente desenvolveu estão entrando no padrão, que é o americano em princípio, mas talvez ele seja usado na Europa também. É uma área que nunca para, porque no final das contas você tem sempre novas tecnologias que envolvem novos ataques possíveis e você acaba tendo que descobrir novas técnicas de proteção e de ataque também, né? Enfim, olhando dos dois lados. Minha pesquisa principal é sobre estética e filosofia da música. Essa área é uma área relativamente nova no Brasil, mas é uma área na qual nós procuramos estudar quais são os problemas relacionados ao próprio conceito de música, o que é música e quais são historicamente, que conceitos que estão ligados a essa ideia. Então, o que é o belo musical, o que é o sublime na música, como que se dão os julgamentos de gosto
e mais recentemente como que todos esses conceitos são colocados em questão pelas novas tendências composicionais da música. Eu trabalho principalmente com estética do século XIX, principalmente com a estética alemã. Então eu procuro ligar não só o pensamento filosófico dessa época, mas também como que esse pensamento filosófico dialoga com a literatura. Então acaba sendo uma espécie de triangulação entre literatura, filosofia e música. A estética musical, ela pode trazer ferramentas importantes para se pensar a performance. Então, por exemplo, aqui no departamento de música nós temos o conjunto de música antiga e que trabalha especialmente com a interpretação historicamente orientada. Nesse sentido, a estética musical e o pensamento sobre a música, sobre a retórica, por exemplo, nos dá subsídios práticos para opções de interpretação historicamente orientadas. A pesquisa que a gente tem feito aqui na USP, ela é importante por trazer esse campo de pesquisa para o Brasil. Nós trabalhamos com traduções de obras que não estavam disponíveis, então trazer obras filosóficas para o mercado editorial em português, então isso acaba tendo impacto em sala de aula e também dentro das pesquisas que são desenvolvidas em conjunto com a musicologia, com a história da música, com a etnomusicologia e assim por diante. Teremos agora a cerimônia de premiação, propriamente dita. Convidamos os componentes da mesa para realizarem a entrega dos prêmios. Da área Ciências Agrárias, convidamos o professor Hudson Wallace Pereira de Carvalho, do SENA, por sua importante contribuição para o desenvolvimento do potencial de aplicação de nanopartículas na agricultura. Da área Ciências Biológicas, José Donato Júnior, do Instituto de Ciências Biomédicas, por sua expressiva contribuição para a compreensão de mecanismos metabólicos com implicações importantes na área de saúde. Ciências da Saúde, Gabriel Lima Barros de Araújo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, por sua expressiva contribuição para o aprimoramento de formulações de medicamentos, de forma a oferecer novas alternativas terapêuticas para doenças de grande importância para a saúde, incluindo doenças tropicais negligenciadas. Ciências Exatas e da Terra, Tiago Pereira da Silva, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, por suas destacadas contribuições no estudo de redes dinâmicas complexas e suas aplicações. Ciências Humanas, André Menezes Strauss, do Museu de Arqueologia e Etnologia, por sua singular contribuição para o desenvolvimento de estudos na área de arqueogenética e antropologia virtual.
Ciências Sociais Aplicadas, Lúcia Zanin Chimbo, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, por sua significativa contribuição para estudos multidisciplinares sobre os processos de urbanização com grande impacto social. Engenharias, Marcos Antônio Simplício Júnior, da Escola Politécnica, por suas excelentes contribuições teóricas na área de segurança da informação e criptografia com impacto relevante na comunidade técnica e científica. Linguística, Letras e Artes, Mário Rodrigues Videira Júnior, da Escola de Comunicações e Artes, por sua singular contribuição para o desenvolvimento e consolidação do campo da filosofia da música no panorama acadêmico brasileiro. Anunciamos o término da cerimônia de entrega do Prêmio Excelência para Novas Lideranças em Pesquisa na Universidade de São Paulo. A comissão organizadora convida todos para um coquetel que será servido no hall de entrada desta sala. A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo agradece a presença de todos e deseja um ótimo dia. Arrastar isso para algum lugar? Para onde? Mas cuidado que não vai não, que vai estourar os fios aqui. É, não, exato.